Matemática 12º ano, Limites e Continuidade, aula 6. Sumário pré-requisitos. Relativamente ao capítulo de Limites e Continuidade, vamos falar da continuidade de uma função num ponto e no intervalo. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula são conhecer o conceito de função real de variável real e saber calcular limites de uma função num ponto. Conceitos fundamentais a reter e palavra-chave. No fim desta aula deverá saber estudar a continuidade de uma função num ponto e num intervalo. As palavras-chave são continuidade e limite. Vamos então dar início a esta secção. Continuidade de uma função num ponto. Na figura seguinte está representado o gráfico de uma função f, real de variável real, e podemos observar que o gráfico de f apresenta interrupções nos pontos de abscissas -2 e 2. Quer isto dizer que se percorrêssemos com um lápis o gráfico, para o continuar a percorrer tínhamos que interromper para conseguir tocar no ponto -2, 4, e depois tínhamos que voltar a descer para voltar a continuar e tínhamos que interromper novamente no ponto da abscissa 2 para continuar a percorrer até a 8. Portanto, observamos estas duas interrupções nos pontos -2 e 2. Em termos analíticos, temos que o limite consistente para -2 da função fx é igual a 1. Portanto, sabemos que o limite consistente para -2 é igual a 1 porque quer o limite à esquerda do -2, quer o limite à direita são ambos iguais a 1 e que são diferentes da imagem de -2. A imagem de -2 dá 4. Portanto, é esta a situação analítica que justifica a interrupção, porque se tivéssemos o f de -2 igual a 1, já não havia esta interrupção. No segundo caso, temos que o limite à esquerda de 2 é igual a 3. O limite à esquerda de 2 é 3. Quando os objetos se aproximam de 2 pela esquerda, as imagens aproximam-se de 3. E é diferente do limite quando estende para 2 mais de fx, que é igual a 1. Portanto, o limite à direita do 2 dá 1, o limite à esquerda dá 3. E é esta situação analítica que justifica a interrupção gráfica que nós observamos. O conceito que se segue vai permitir a formalização analítica deste tipo de situações. Temos então a definição de continuidade. Seja f uma função definida no intervalo aberto contendo o ponto A, ou no intervalo fechado com extremidade no ponto A. Portanto, esta primeira parte é meramente formal, que tem grande aplicabilidade prática. O mais importante da definição é precisamente o que se segue. Dizemos que f é contínua no ponto A que verifica então o que se apresentou, se e somente se o limite consistente para A de fx for igual a f de A, ou seja, o limite da função no ponto for igual à imagem no ponto. Vamos ver um exemplo. Temos a continuidade da função que aqui se apresenta no ponto da abscissa 0. Para determinar o limite consistente para 0 de fx, temos que determinar os limites laterais. Temos então o limite à esquerda da função fx, vai utilizar o ramo de cima, e fica o limite consistente para 0 menos de x² menos 3x sobre x, que é o ramo de cima, e como dá 0 sobre 0, ao substituir o x por 0, obtemos 0 no numerador e 0 no denominador. Vamos ter que levantar esta interminação, neste caso é muito simples, basta-nos colocar o x em evidência. E simplificar com o x que temos no denominador, fica, portanto, o limite consistente para 0 menos x menos 3, e agora sim, substituindo o x por 0, fica 0 menos 3, que é igual a menos 3. No caso do limite à direita do 0, vamos utilizar o ramo de baixo, e não temos interminação nenhuma, porque 0 ao cubo dá 0, e 0 menos 3 dá menos 3. Conclusão, o limite à esquerda é igual ao limite à direita, e temos também que o limite à direita é igual ao f de 0, porque a função está definida no 0 pelo ramo de baixo. E temos então que o limite consistente para 0 de fx é igual a menos 3. Que, como é igual a f de 0, podemos concluir que f é contínua em x igual a 0. Ou seja, a função apresenta
o limite consistente para zero de fx igual a menos 3, que é por sua vez igual à imagem do ponto, e portanto verifica totalmente a definição de limite de uma função num ponto, e podemos assim concluir que a função é contínua no ponto da abscissa A. Continuidade à direita e à esquerda. A definição de continuidade à direita e à esquerda diz-nos que, novamente, f é uma função definida no intervalo aberto contendo o ponto A, ou no intervalo fechado com extremidade no ponto A. Portanto, esta introdução faz muito sentido do ponto de vista teórico. Dizemos que f é contínua à direita do ponto A, se e somente se o limite à direita, o limite consistente para A mais de fx for igual a f de A. Portanto, o limite à direita de f no ponto A for igual à imagem do ponto. E dizemos que é contínua à esquerda do ponto A, se e só se o limite à esquerda de A de fx é igual ao f de A. Notemos que f é contínua num ponto A, se e somente se for contínua à esquerda e à direita de A. Vamos ver um exemplo. Temos na figura representado o gráfico de f, o gráfico de uma função f, real de variável real, e temos que o limite à direita de menos 2 é igual ao f de menos 2 e ambos iguais a 1. Logo, f é contínua à direita de menos 2. Portanto, se nós partimos no menos 2, temos continuidade, conseguimos percorrer o gráfico. Na vizinhança de menos 2 não haverá problema nenhum. Portanto, ela é contínua à direita de menos 2. Já não é contínua à esquerda, não é? À esquerda, o limite de x a tender para menos 2 é 2, que é diferente da imagem de menos 2, que é 1. E temos também que o limite para 2 menos de fx é igual ao f de 2. Portanto, o limite para 2 menos é 3, que é igual ao f de 2. E, portanto, f é contínua à esquerda de 2. Propriedades das funções contínuas num ponto. Das propriedades dos limites de uma função num ponto, resultam imediatamente as propriedades seguintes. Sejam f e g duas funções contínuas num ponto A que pertencem ao domínio das duas, de um intervalo aberto ou num intervalo fechado com extremidade no ponto A, então temos que a soma de f com g, a diferença de f com g, o produto, a divisão no caso do g de A ser diferente de zero, portanto a imagem do ponto da função g tem que ser diferente de zero para não anular o denominador, vão ser funções contínuas no ponto A. Ou seja, se a função f e g são contínuas num ponto A, então a sua soma, a diferença, produto, divisão, no caso de g de A ser diferente de zero, também são funções contínuas no ponto A. E temos ainda que, quando o P pertence a N, então uma potência de base f expoente P também vai ser contínua no ponto A, bem como a raiz índice N de f, no caso de fx ser positiva se o n for par. Se o n não for par, se for ímpar, 3, 5, 7, já tem a liberdade até de ser negativo no denominador. Portanto, também temos que a raiz, então, de uma função, a raiz indiciante de uma função contínua no ponto A também é contínua no ponto A, bem como a função potência. Apresentaremos exemplos de aplicação destas propriedades depois de apresentarmos a continuidade da função composta num ponto e a continuidade de uma função num intervalo. Continuidade da função composta. Seja f uma função definida num ponto A e g uma função contínua no ponto B que é igual ao f de A. Então a composição de g com f é contínua no ponto A. Portanto, satisfeitas as condições de f estar definida no ponto A e g uma função contínua no ponto B, então a composição de f com g vai ser contínua no ponto A. A aplicabilidade deste resultado é muito vasta, apesar de ele parecer excessivamente teórica, é muito vasta e permite tirar conclusões quanto à continuidade de uma função num ponto, através da continuidade das funções que lhe estão associadas, através da composição de funções. Portanto, é um resultado que permite fazer muitas coisas, muitas generalizações.
Continuidade no intervalo. Temos que uma função discontínua no intervalo AB, que é um subconjunto do domínio de f, se for contínua em todos os pontos deste intervalo. E é contínua no intervalo AB fechado, se é contínua em AB aberto, e o é à direita de A e à esquerda de B. Portanto, já vimos o que é a continuidade à esquerda de um ponto e à direita. Portanto, para passar de continuidade no intervalo AB aberto para o intervalo AB fechado, temos que acrescentar a continuidade no ponto A, à direita do A, e a continuidade à esquerda de B. Das propriedades da continuidade num ponto e da função composta, resulta que uma função polinomial é contínua em R, uma função polinomial é contínua em R em todos os pontos, portanto, do seu domínio. Uma função racional é contínua no seu domínio, em todos os pontos do seu domínio. Uma função exponencial é contínua no seu domínio, que é R. Uma função logarítmica também é contínua no seu domínio, que é R+. A composição de funções contínuas é contínua no seu domínio. Portanto, um resultado muito, muito importante, porque nós, quando temos a função exponencial, temos uma função do tipo y igual a levantada a x. Quando temos a função logarítmica, temos y igual a logaritmo na base a de x. Portanto, e se tivermos logaritmo na base a de x quadrado? Ou de x ao cubo, ou de x mais 7? A resposta está neste último resultado, que nos diz que a composição de funções contínuas é contínua no seu domínio. Vamos ver um exemplo, estudar formalmente a continuidade de cada uma das funções que aqui vimos definidas pelas suas expressões algébricas e temos, portanto, que, no caso da primeira linha, como f é uma função polinomial, então está assegurada a sua continuidade em R, f é uma função contínua em R, g é uma função racional. Podemos concluir que é contínua no seu domínio. Qual é o seu domínio? R excepto 2, porque o 2 é o único ponto que anula o denominador. No caso da função h, não é uma função exponencial, é elevado, como o é elevado a x. Portanto, tem aqui uma expressão que mistura, portanto, uma exponencial com uma função quadrática. Portanto, ela vai ser precisamente a composição da função definida por fx igual a elevado a x, com gx igual a x quadrado menos 3x. Ou seja, se nós fizermos o f de gx, a composição de f com g, ora, se calcularmos a imagem de gx, fica e elevado a gx, e como o gx é x quadrado menos 3x, somos conduzidos ao h e, portanto, justifica-se totalmente esta igualdade. Como o domínio de h é igual a R, podemos concluir, portanto, como o domínio desta função é igual a R, ou se quisermos, olhamos para esta função final aqui, podemos concluir que a função h é contínua em R. No caso da função i, temos aqui algo que envolve um logaritmo, mas não é uma função logarítmica. Temos aqui um polinómio, portanto 5x, e vamos ter, portanto, a composição. Vamos ter f de x como sendo o ln de x, gx como sendo o 4 mais x, que é o argumento do ln, portanto, a função da expressão que envolve o ln, e nós temos uma nova que é o hx igual a 5x. Portanto, o que nós vamos ter é que a função i em estudo vai ser o f de gx, portanto, a composição de f com g, mais o hx. Portanto, o que nós vamos ter é que, se fizermos, se o f de x for ln de x, e se o gx for 4 menos x, quanto é o f de gx? É a expressão que resulta de colocar no lugar do x o 4 menos x. E, portanto, fica ln de 4 menos x. E fica, portanto, que o ln de 4 menos x é o f de gx. Adicionando o hx, ficamos então que o ix é igual a f de gx mais hx. E vamos ter, portanto, a conclusão formal que a função i é a soma e a composição de funções contínuas. Podemos assim concluir que i é contínua no seu domínio, que é igual de menos infinito a 4. Portanto, se fizermos o domínio, temos que ter o 4 menos x maior do que 0, de onde sai que x é menor do que 4. Portanto, esta justificação tem o formalismo todo, está completa e é aceite por qualquer professor de matemática de norte a sul deste país, e se quisermos estender para qualquer país que fale português, também se estende, porque está muito bem apresentada e podem seguir como modelo para respostas para perguntas análogas. Na linha E,
temos uma função definida por ramos. Vamos estudar a continuidade no ponto zero para começar. Para calcular o limite no ponto zero, temos que fazer os limites laterais. O limite à esquerda vai utilizar o ramo de cima. Nós já tínhamos feito esta no caso anterior e tínhamos visto que dava simplesmente, para simplificar e sermos conduzidos ao valor menos 3. Já tínhamos feito o limite à direita ainda há pouco e concluímos que dava também menos 3, que é igual à imagem de 0. E como o limite à esquerda de 0 é igual ao limite à direita, que é igual à imagem do ponto, nós somos levados a concluir que o limite quando x tende para 0 de jx é igual a menos 3, que é igual à imagem do ponto e, portanto, a função é contínua em x igual a 0. No caso de x menor do que 0, portanto, o que fizemos há pouco foi a continuidade no ponto 0, também temos que estudar a continuidade fora do 0. Para x inferior a 0, temos a função definida por uma função racional, que é contínua em r excepto 0, mas nós não precisamos sequer do r excepto 0 todo, precisamos apenas de parte, e, portanto, vai ser também contínua no intervalo de menos infinito a 0. Portanto, que está contido no intervalo r excepto 0. Temos que para x maior do que 0, temos uma função polinomial. A j está definida por uma função polinomial, que é contínua, portanto, em R. Se é contínua em R, também será contínua em particular em 0 a mais infinito. Portanto, note-se aqui que apesar de termos x maior ou igual do que 0, nós só podemos concluir a continuidade no 0 fazendo também a comparação com o ramo de cima. Portanto, já foi feita essa comparação. Portanto, vamos aproveitar apenas para dizer que ela é contínua de 0 a mais infinito. Ou seja, contínua no 0, contínua de menos infinito a 0 e de 0 a mais infinito. A conclusão final é que a função j é contínua em todo o conjunto R. É contínua em R. A linha L. Vamos começar por estudar a continuidade no ponto 1, através dos seus limites laterais. O limite à esquerda é feito no ramo de cima, o limite à direita é feito no ramo de baixo, que é a imagem do ponto, e só para fazer a imagem do ponto utilizamos o ramo do meio. Vai ser 4, a imagem de 1. Temos, portanto, que o limite à esquerda do 1 da função L vai ser limite consistente para 1 menos dln de menos x mais 1. Portanto, substitui-se a expressão que define f para x menor do que 1. E agora, ao substituir o x por 1, fica ln de menos 1 mais 1, mas será 0 mais, uma vez que menos x mais 1 tem como gráfico uma reta com declive negativo e à esquerda do 1 vai ser positiva, 0 mais. Portanto, vamos ter que o logaritmo de 0 mais é menos infinito, ou se quisermos o limite quando x tende para 0 mais de ln de x é menos infinito. É uma propriedade conhecida dos logaritmos e, portanto, a continuidade já está comprometida porque para a função ser contínua tinha que o limite à esquerda ser igual ao limite à direita igual à imagem do ponto e a imagem do ponto nunca poderá ser menos infinito, nem o limite poderá ser um número quando um dos limites laterais é menos infinito. Ainda assim, vamos ao limite à direita, serve também para treino. Substituindo na expressão o x por 1, ficamos com 8 menos 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 menos ln de 1. Como ln de 1 dá 0, contas feitas, vamos ser conduzidos ao valor 4. Conclusão. O 4 é igual à imagem de 1, é um facto, mas ainda assim não é suficiente. Muito concluímos que a função é contínua à direita do 1, mas não era isso que pretendíamos. Vamos então dizer que o limite não existe simplesmente, e portanto ela não vai ser contínua no ponto da precisão. Portanto, não é contínua em x igual a 1. Para x menor do que 1 temos a composição de funções contínuas, portanto y igual a ln de x com y igual a menos x mais 1. É portanto contínua de menos infinito a 1, que é onde está definida. E para x maior do que 1 temos a diferença de uma função polinomial, que é 8 menos x quadrado menos 3x, com a função logarítmica, e portanto vai ser contínua em 0 a mais infinito, portanto a função logarítmica é contínua em 0 a mais infinito. Podemos concluir que a função L é contínua de 1 a mais infinito. Portanto, função polinomial contínua em R, função logarítmica contínua em R+. Logo, podemos assegurar que esta função definida por y igual a esta expressão é contínua em R+, e logo também será em particular no intervalo de 1 a mais infinito. Conclusão. A continuidade só falhou no 1 e, portanto, a função L é contínua em R, excepto 1. Portanto, temos aqui 6 bons exemplos de estudo formal de continuidade de uma função, onde ela está definida, portanto, no domínio de continuidade, também se costuma dizer.
determinação do domínio de continuidade das funções. Recomendamos agora que se pratique esta aula resolvendo exercícios correspondentes à aula 6.